Aleluia. Evangelho de João, capítulo 4. Quero pensar com você nessa manhã acerca de uma mulher que me intriga. A famosa mulher samaritana. Mas eu quero te mostrar, talvez hoje, uma ótica que a gente ainda não tenha observado acerca da vida dessa mulher. João, no capítulo 4, ele começa escrevendo acerca do que estava acontecendo em Jerusalém e as coisas que Jesus estava fazendo ali na Judéia, As ações de Jesus naquele lugar estava começando a incomodar os líderes daquela região da Judéia. Na verdade, Jesus incomoda muita gente. Mas eles estavam preocupados, porque o número na qual Jesus estava batizando, aliás, os discípulos dele estavam batizando, era muito maior do que os de João, os que João já havia batizado. Sabe o que isso significa para os líderes daquela época? O nosso hall de membros está caindo. Estamos perdendo membros. Sabe o que isso implica? As ofertas vão diminuir, a gente precisa fazer alguma coisa, porque você sabe muito bem o que acontecia nas sinagogas. Você sabe muito bem que Jesus entra um dia e percebe a comercialização que havia dentro do templo. Se as pessoas estão saindo e se convertendo a uma outra coisa que não a nossa religião, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso estava incomodando. Talvez se Jesus estivesse aqui andando nessa terra no dia de hoje, ele estaria incomodando muita gente. Teria muito lugar que fechariam as portas, e é por isso que Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Jesus está falando para a igreja. Ele está do lado de fora. E Jesus percebe que ele está sendo incômodo. Ele sai dali. E a Bíblia diz que ele volta para Galiléia, mas era necessário passar por Samaria. Eu não sei se você sabe, mas a Samaria ficava no meio entre essas duas cidades. Normalmente o judeu, quando ele ia fazer essa viagem, ele passava por fora de Samaria, teria que cruzar o rio para passar para esse lado, caminharia e teria que cruzar novamente para chegar até a Galiléia. Essa viagem normalmente duraria uns 6 dias, porque eles evitavam passar por Samaria. Você sabe muito bem que os judeus não se davam com os samaritanos. E passar por aquele caminho poderia exaltar os ânimos, poderia criar alguma intriga, alguma birra, alguma briga. Mas a Bíblia diz, e João vai dizer que era necessário passar por Samaria. Eu não sei qual era a necessidade, mas o que eu sei é que o meu Jesus tinha um propósito. Nada do que Jesus fazia, nada do que ele fez era aleatoriamente. Sempre houve um propósito. Sempre houve uma missão. Eu não sei se você sabe a história dos samaritanos e eu quero passar rapidamente com você. Há muitos anos antes de Cristo, depois que o rei Salomão morre, o reino é dividido. De um lado fica o reino do norte, do outro o reino do sul. Um rei chamado Roboão e o outro rei chamado Jeroboão. O reino se divide por conta dos impostos, em que o filho de Salomão disse que ia aumentar. Salomão já havia colocado sobre o povo dele uma carga tributária já pesada. Salomão fez grandes coisas, mas fez grandes gastos com isso. E eu lendo essa passagem, eu comecei a pensar no nosso contexto hoje. O povo já não aguentava mais. Então a esperança deles era que o filho dele,
quando assumisse o trono, aliviasse para aquele povo. Mas maus conselhos que chegaram até aquele rei fizeram com que ele fizesse o contrário. Vocês acham que aquilo que meu pai tem colocado sobre vocês hoje tá pesado? Pois eu vou intensificar essas coisas. E por conta disso, a Bíblia diz que o reino se divide. Só que Jeroboão já estava fora dali havia um tempo, porque ele havia se rebelado contra Salomão. Ele precisou fugir e esperou um momento oportuno. Sabe o que eu aprendo com isso? A Bíblia diz que o povo elegeu Jeroboão como rei. A gente diz por aí que a voz do povo é a voz de Deus, e se você for olhar na Bíblia Sagrada, o povo quando clama foi para crucificar Jesus. O povo quando levanta um rei chamado Jeroboão, não sabe o que vai acontecer logo ali na frente. O reino se divide e leva com ele o reino do norte, a maioria das tribos. Foram 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro lado. E os anos vão se passando e o reino do norte foi um verdadeiro fracasso. 19 reis se levantaram. 7 deles foram aniquilados, mortos. Um deles tirou a sua própria vida. O outro dele, o próprio Deus o feriu. E o outro foi deposto e levado para o cativeiro. E daí em diante, aquele reino já não existe mais. Samaritanos e Samaria mostra para mim que uma linhagem havia sido perdida. Porque o povo começa a se misturar com os assírios, com o povo pagão. Eles são forçados a procriarem e daí então perderem a linhagem pura. E eu estava pensando nisso, e engraçado a figura que me vem na cabeça, mas eu vou trazer para os irmãos aqui. A gente acabou de adotar um cachorrinho. E a minha esposa era louca por um cachorro chamado Shar-Pei. Isso é muito caro. E aí falaram para ela que esse cachorro, ele era Shar-Pei com a outra raça. E aí esse cachorro chegou em casa. E eu falei para ela, eles se passaram a perna, eles se enganaram. Porque não tem nada de que esse cachorro é um vira-lata. O que eu estou querendo dizer com isso? Perdeu-se a pureza daquela raça. Quando houve a mistura, a raça já não existia, deixou de ser pura. Uma outra coisa que eu aprendo com o povo de Samaria é que a identidade daquele povo se comprometeu. Os anos foram se passando e os costumes pagãos entraram ali. A Bíblia vai dizer que Jeroboão constrói 2 templos no Reino do Norte, um no norte e o outro ao sul, para que o povo não fosse a Jerusalém cultuar. E dentro desses templos ele levanta bezerros de ouro, idolatria. Talvez é por isso que Jesus disse: pode um reino dividido prosperar? E os anos vão seguindo, e você sabe que a cultura demora-se um tempo para poder ser estabelecida, mas uma vez que ela se estabelece, para você arrancar ela de um povo, demoram-se anos. 209 anos talvez passou. O fato é que esse Reino do Norte tinha essa cidade, a capital dela, Samaria. De um lado ficou Jerusalém, do outro Israel, e aí Samaria. Mas Jesus disse que era necessário passar por ali. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler. Eu trouxe isso para você, para que você compreendesse a birra que os samaritanos e os judeus tinham. As indiferenças que um tinha com o outro. E à medida em que nós fomos lendo João, você vai perceber o porquê. Capítulo 4, versículo 1 de João diz assim: quando os fariseus ouviram falar o que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó.
E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto da fonte. E era quase o meio-dia. Jesus, cansado, poderia ter procurado uma sombra para descansar. Eu não sei se o poço daquela época tinha alguma árvore que fizesse sombra. Mas ele para justamente ali naquele lugar, naquele poço. Era uma hora do dia em que as pessoas não vinham até o poço. Mas como eu disse, Jesus sabia a cena dos próximos capítulos. E ele para por ali. E dizem, a Bíblia vai dizer que os discípulos foram buscar alimento na cidade. Vamos ler. Já era quase a hora sexta, ou seja, próximo do meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dai-me de beber. Fecha sua Bíblia aí. E deixa eu contar para você o restante dessa história. Eu sei que você já deve ter escutado milhares e milhares de sermões acerca dessa mulher. E alguns sermões na qual eu já escutei, a gente vai enfatizar algumas coisas que aquela mulher estava fazendo de errado, trazendo a sua imoralidade. Porque a Bíblia vai dizer que o horário na qual ela foi não era um horário que as pessoas costumavam ir ali. Mas você vai perceber comigo, dentro dessa leitura e dentro daquilo que João vai descrever, que existia alguma coisa especial na vida dessa mulher. E ela chega no poço e encontra com esse homem. E imediatamente ela percebe que ali há um homem judeu. Não era a intenção dela falar sequer com aquele homem. Mas foi Jesus quem a trouxe para uma conversa. Olha, você pode me dar água? Jesus poderia ter pedido aos seus discípulos para pegarem um pouco da sua água ali. E ela, logo de imediato, fala: mas por que você está falando comigo? Você não é nem suposto falar comigo. Eu sou uma samaritana. A gente não se fala, a gente não se dá bem. Mas você pode me dar de beber? E Jesus diz para ela: olha, se você soubesse quem fala contigo, era você quem me pediria água. E eu penso que aquela questão que Jesus traz na cabeça dela começa a fazer com que ela começasse algumas coisas, alguns questionamentos dentro de si. Como é que é? Quer dizer que se eu soubesse quem o Senhor é, eu teria que te pedir água? Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está aqui nesse poço e você não tem com o que tirar. De que você está falando? Como é que você está falando que eu teria que pedir água para você? Jesus vai dizer: olha, se você conhecesse o dom de Deus. E olha, tem mais. A água que eu poderia te dar é uma água que você não teria mais sede. E a gente percebe que essa mulher começa a ficar interessada na conversa de Jesus. Porque uma água que não teríamos mais sede, peraí, que água é essa? E ela vai dizer: então, onde é que está essa água? Onde é que está essa água que a gente não tem mais sede? E Jesus, percebendo que ela se interessa pela conversa, parece que ele faz uma pergunta totalmente fora do seu contexto, fora de sentido. A conversa parece que toma um outro rumo, porque de água ele passa e fala: vai lá e traz o teu marido. Mas como assim? Se você está falando de água, você vai falar de marido agora? O que me faz, e o que me mostra, é que talvez a razão daquela moça por estar ali não era simplesmente o fato de água, de encher o seu balde. E aí ela diz: olha, Senhor, eu não tenho marido. É verdade. Você não tem marido. Você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu. Na cultura daquela época, uma mulher, diante da lei de Moisés, o marido poderia assinar uma carta para que aquela mulher, uma carta de divórcio, né? Se ela não pudesse gerar filhos,
se ela não pudesse ter filhos. Ou quem sabe o marido daquela mulher havia morrido e ela estaria novamente com o outro. O fato é que aquela mulher já havia passado por 5 relacionamentos. Na história vai dizer que existia uma mulher também chamada Sara que já havia tido 9 maridos, pastor. Então imagina uma mulher que passa por 5 casamentos e agora está com alguém que não é o seu marido. Ou seja, a primeira coisa que me mostra é que aquela mulher tinha necessidade de estar com alguém. A segunda coisa é que ela dependia de alguém. Porque uma mulher que era solteira e não possuía filhos, qual era? O que ela podia conseguir naquela sociedade? A gente vê a viúva que perde o seu filho e está à beira de ir para uma sarjeta e uma mulher solteira. Mas ela passa por 5 relacionamentos. Quem sabe aquele dia foi um dia em que aquela mulher saiu de casa com uma crise existencial. Não sei. O que me faz, o que o texto me mostra, pastor, é que ela não queria ser incomodada. Não é que ela não queria ser vista, porque uma mulher saindo ao meio-dia dentro de uma cidade, todo mundo ia ver para o caminho onde ela estava indo. Ela não estava afim de ser incomodada naquele dia. E você percebe que essa mulher tem algo especial, e eu vou mostrar para você isso. Porque o testemunho que essa mulher traz foi de tamanha credibilidade, que ela trouxe consigo várias outras pessoas. E eu fui buscar nos textos sagrados um testemunho de uma mulher que andou com Jesus, que Jesus apareceu para ela chamada Maria Madalena, e que quando ela foi falar com os discípulos não deram crédito que Jesus havia ressuscitado. Mas o testemunho dela fez com que o povo saísse dali e fosse até encontrar Jesus. Se ela fosse uma mulher imoral, uma mulher adúltera, mediante a lei de Moisés, ela teria que estar morta. Ela não teria credibilidade diante de uma sociedade. Ah, mas pastor, ela estava vivendo num tempo pagão, no meio de um povo pagão. Mas a palavra samaritano significa os guardiões da lei. Então eles conheciam a lei de Moisés. Eu não sei o que aquela mulher tinha, mas o que eu sei é que fez com que Jesus, ao invés de passar aos arredores de Samaria, entrasse naquela cidade para encontrar com aquela mulher ao meio-dia, numa hora que não era comum. Mas ali estava começando um apontamento. E aí ela percebe que está diante de um profeta. Ela fala: olha, eu vejo que o Senhor é profeta. E novamente a conversa toma um outro rumo. Porque ela começa a falar agora de adoração e de lugar onde adorar. Olha, vocês judeus falam que vocês devem adorar lá. Nós falamos que é aqui. Mas onde é que nós devemos adorar? Ela começa a pôr as questões para fora. Ela já viu que não teria como esconder um fato. Aquele homem simplesmente trouxe algo que ela vivia. Um homem que ela nunca viu disse que ela tinha um marido que não era dela, então esse homem é um profeta. Eu vejo que você é um profeta. Então me diz uma coisa, eu tenho uma dúvida. Vocês falam que o certo é adorar lá em Jerusalém, nós achamos que é aqui. Jesus fala: olha, não é lá e nem aqui. Não é no espaço geográfico. A adoração, ela transcende. Vai chegar uma hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Existem 2 elementos fundamentais para que a nossa adoração seja verdadeira diante desse texto: espírito e em verdade. Sem esses 2 elementos, a nossa adoração não é uma adoração que expressa a verdade. Não é o lugar, mas é a verdade em que eu chego diante de Deus. Não é a carne, mas é em espírito. Somente conseguem adorar a Deus, somente conseguimos adorar a Jesus quando o Espírito Santo vem em nós, vem habitar em nós. A Bíblia diz que João Batista vem e batiza para arrependimento de pecados, mas Jesus vem e os batiza com o Espírito Santo. Nós não conseguimos adorar a Jesus se não estivermos com o Espírito da verdade em nós. E a Bíblia diz que o Espírito da verdade vos convenceria de todas as coisas. É o Espírito quem convence o homem do pecado.
precisamos ter a verdade e o Espírito. E era como se Jesus estivesse falando para aquela mulher, olha, senhora, vai chegar a hora. Mas peraí, já chegou. Agora é a hora. Este é o lugar. Você está aqui por um propósito. Você está perguntando sobre adoração, mas primeiro você tem que receber o Espírito da verdade. E ela diz, ela continua a narrativa dela e ela fala, olha, eu sei, o Messias ele vai vir. E quando ele vir, ele vai nos ensinar todas essas coisas. Jesus fala, prazer, Messias. Olha, eu não estou entendendo muita coisa agora, mas vai chegar um tempo em que eu vou começar a entender as coisas. Prazer, chegou a hora de você começar a entender. E aí é o que me chama a atenção, porque aquela mulher vem consigo, trazendo o seu balde ao meio-dia, para retirar a água do poço. Mas aquele dia foi um dia diferente dos outros. Talvez ela saiu da casa dela aquele dia meio triste, para baixo, sem esperança. Eu não sei o que estava acontecendo, porque a Bíblia não diz. Mas o que eu sei é que fez com que aquela mulher saísse ao meio-dia, com sol escaldante, para chegar diante de um poço e talvez retirar a água. Às vezes nós saímos das nossas casas, eu não sei você, mas às vezes a gente está tão preocupado que a gente só quer pegar alguma coisa e sair andando por aí, sem direção, sem um lugar, sem um destino. A gente só quer esparecer a mente, a gente só quer aliviar a nossa cabeça, com tanto problema. Talvez foi essa a situação daquela mulher. Pegou um balde e eu vou direto no poço, eu vou caminhar aqui, olha, deixa eu esparecer a minha cabeça. O que ela não sabia, quem estava lá no poço para encontrar com ela. E ela chega com aquele balde para tirar a água, começa-se uma conversa acerca de retirar a água, mas quando o Filho do Homem se revela para aquela mulher, a primeira coisa que fica diante do poço é o balde. Depois que Jesus se revela para ela e diz, olha, você está diante do Messias, cadê a preocupação daquela mulher de levar a água de volta? Quando ela começa a perceber que existe uma água que fará com que aquela mulher não tenha mais sede, que existe uma água, uma fonte que vai começar a jorrar, aliás, já começou a jorrar desde os primeiros minutos que ela estava de frente com Jesus. Sabe por que eu digo isso, querido? Porque ela não se conteve em ficar ali naquele lugar. Ela deixou o balde e falou, eu preciso chamar aquele povo para ouvir o que esse homem de Deus está fazendo. Eu preciso ir lá. A fonte de água viva imediatamente começa a jorrar na vida daquela mulher, a ponto dela dizer, olha, vem vocês aqui, ó, vem pra cá, eu encontrei alguém, será que não é o Cristo que a gente está esperando? Vamos lá, ele me falou tudo que eu tinha feito, ele abriu o jogo para mim, ele mostrou a minha história, abriu o livro da minha vida, vamos lá. A Bíblia vai dizer para nós que o que eles estavam fazendo, eles pararam de fazer, e simplesmente, devido ao testemunho daquela mulher, eles chegaram diante de Jesus. Quando a fonte de água viva começa a brotar em nós, quando os rios de água viva começam a fluir de nós, nós não conseguimos ficar parados. Nós não conseguimos ficar limitados, nós não conseguimos guardar para nós não conseguimos simplesmente encher o nosso copo e usarmos aquilo diariamente para nós, mas quando a fonte de água viva começa a jorrar dentro das nossas vidas, nós temos a necessidade de buscar as outras pessoas, para que a mesma água que começou a jorrar em mim, comece a jorrar dentro das outras pessoas, para a eternidade. É o rio de água viva, as fontes de água viva que jorrarão para a eternidade. Eu não sei o que você está atravessando agora. Eu não sei se é o meio-dia na sua vida. Não sei. Mas eu sei que se você saiu de casa hoje com o seu balde, Jesus está sentado no poço. A verdade é que muitas vezes nós trazemos os nossos baldes como muletas, pastor Vanderlei. O pretexto daquela mulher de sair talvez foi o seu balde. Foi encher o balde para poder dar água, talvez, aos animais ou lavar as suas louças. Mas o fato é que aquele balde que estava contido a água, ou que se enchesse de água, logo ali na frente ele ia ficar seco novamente. E ela teria que voltar. E a mesma coisa, vai e volta, vai e volta.
Tem muita gente dentro das nossas igrejas carregando baldes, quando a fonte de água viva está diante de nós. Tem muita gente trazendo baldezinhos pequenos e medíocres, quando a fonte de água viva está sentada diante de nós, dizendo: olha, que o rio de água viva flua em você. Mas para que isso aconteça, é preciso que você coloque para fora aquilo que você tem lá dentro. Não tem como duas fontes jorrarem dentro da mesma pessoa. Precisou que aquela mulher expôsse as suas dúvidas, o seu sofrimento, os seus questionamentos. Nós podemos esconder as coisas das pessoas, mas quando os olhos de Deus batem em nosso coração, não há o que nós conseguimos esconder, gente. A gente pode vestir uma máscara para tentar enganar os nossos irmãos e dizer que está tudo muito bem. Mas quando nós estamos diante de Jesus, nós não precisamos falar absolutamente nada. Aquela mulher não disse nada. Mas foi o olhar de Jesus que penetrou dentro do coração daquela mulher. E disse: olha, vai lá e traz o teu marido. Eu não sei por que Jesus trouxe aquela conversa. Mas o que eu sei é que se essa conversa chegou ali, naquele ponto, é porque existia uma situação na vida daquela mulher que precisava ser resolvida. Eu não sei o que você carrega dentro do seu coração. Eu não sei quais são as dúvidas. Eu não sei quais são os questionamentos. Eu não sei se você está atravessando um momento de frustração, de desânimo. O que eu sei é que hoje pode ser o dia em que a fonte de água viva comece a jorrar dentro de você. O que eu sei é que à medida em que você confessa, coloca para fora, a presença de Deus vem encher as nossas vidas. E o que era apenas uma parada para descanso, passou a ser 3 dias. 3 dias. O que era apenas um pit stop para descansar, foi a salvação de um povo. Se você perceber, Jesus ele não se revela na maneira na qual ele se revelou para aquela mulher com os judeus. Pelo contrário, ele diz: olha, quem o povo está dizendo que eu sou? Olha, estão dizendo por aí que você é um monte de coisa. Mas diante daquela mulher, ele traz a revelação e diz: olha, prazer, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Talvez porque na cabeça daquela mulher, as coisas já haviam se perdido. Falamos que os samaritanos eram pessoas que tinham perdido a sua essência, perdido a sua identidade, e talvez Jesus precisa se revelar a ela naquela intensidade, para que houvesse uma restauração de identidade, para que a pureza novamente começasse a fluir dentro dela. Não sei. O que eu sei é que aquela mulher foi a porta por onde a salvação chegou em Samaria. Você pode ser a porta de salvação para um povo. Amém. O que você precisa é que as fontes jorrem dentro de você. Não é o tamanho do vaso, do balde. Meu marido, eu procurei até um baldezinho, mas isso aqui é muito pequeno, né? Tem um baldezinho aqui atrás. Cadê? Deixa eu pegar aqui, gente. Aqui, ó. Não é o tamanho do balde que eu trago. Né? Tem muita gente carregando balde até maior do que esse, ou menor do que esse, mas não é o tamanho do balde, é o tamanho da sede que você tem. Não é a água que eu bebo, mas a qualidade da água que eu tenho tomado. Estávamos falando de águas, água viva e água comum. Água que trará sede novamente, mas Jesus fala de uma água que a sede vai acabar. A gente bebe água porque a gente precisa viver. O homem, o corpo humano, a maior parte do corpo humano é composto de água, né? A nutricionista aqui pode falar pra gente. A gente precisa ingerir água. O nosso corpo carece de água. Há necessidade. Da mesma maneira que há necessidade para o homem experimentar a água viva. Eu não sei qual o tamanho da sua sede, qual o tamanho do seu pote. Mas não é sobre o pote, é sobre a sede. Não é sobre a água, mas com qual água nós temos bebido. O que você tem ingerido, o que você tem colocado para dentro, é aquilo que tem te feito caminhar. O que nós colocamos para dentro
É aquilo que enche o nosso coração. É por isso que Jesus vai dizer que o que prejudica o homem não é o que nós comemos, mas é o que está de dentro para fora. Porque a boca fala do que o coração está cheio. O que você tem bebido? Sabe, eu falei outro dia em uma dessas lives sobre a gasolina adulterada. E a Priscila falou, mas aqui ninguém sabe o que é isso, porque não tem gasolina adulterada aqui. Enfim, no Brasil todo mundo é familiarizado com isso. Experimenta colocar uma gasolina adulterada no seu carro para ver o quanto ele vai rodar. Experimenta continuar abastecendo no lugar onde a gasolina é adulterada e você vai ver o que vai acontecer com o motor do seu carro. Mas nós temos colocado algo adulterado nas nossas vidas espirituais e queremos ter longevidade na caminhada com Cristo. O relativismo tem matado as nossas vidas. Porque, olha, mas isso é relativo. Isso é relativo. Eu tenho um amigo que eu gosto de conversar com ele, eu não vou nem falar o nome aqui, mas a gente conversa muito acerca disso. Existem sim coisas que são relativas, mas existem coisas que são categóricas. Não tem como relativizar. Por relativizarem, o povo samaritano perdeu a sua pureza. Por relativizar a identidade daquele povo, se foi. E nós estamos vivendo no dia onde as pessoas têm relativizado o relacionamento com Deus. Não é bem assim, pastor. Não é por aí, eu não vejo dessa forma. Não, mas é relativo, isso é para você, mas é para mim assim, não funciona. E você não percebe que tudo que você está buscando é algo que vai continuar trazendo sede para você, enquanto você pode experimentar algo que vai saciar a sua vontade de beber a água, a sua sede. Os nossos cultos podem ser diferentes à medida em que a nossa sede aumente pela fonte de água viva. A nossa caminhada diária pode ser diferente. Basta apenas nós trocarmos a água em que nós estamos bebendo, ou o líquido que nós estamos ingerindo, para que os resultados do nosso corpo comecem a aparecer. Hoje em dia a gente sabe que existem vários tipos de água no mercado, com pH alto e outros baixos. A água alcalina, né? Água boa para o corpo humano. E você começa a beber essas águas com o pH lá em cima e você começa a sentir a diferença, porque é uma água pura, purificada. Mas aí as pessoas se limitam a beber qualquer tipo de água, pastor. E as manchas no corpo aparecem, as doenças começam a acontecer e a gente não sabe o porquê. Deixa eu te falar, talvez é a água que você tem ingerido. Porque eu tenho a certeza que se você colocar e permitir que a água viva do Senhor comece a fluir dentro de você, a purificação ela vai acontecer todos os dias. O problema é que nós temos alimentado aquilo que nos dá prazer. E nem sempre o que te dá prazer te leva para perto do Pai. Esse é o dia em que as nossas muletas, os nossos baldes podem ficar diante do poço e nós podemos voltar para as nossas casas com a fonte de água viva jorrando em nós. É a sua escolha. É a sua escolha. Poderia falar muitas outras coisas aqui, mas eu quero simplesmente orar com você essa manhã. Fique de pé aí onde você está. Vamos orar.